Boa noite, estamos iniciando aqui pela TV Araucária, canal 14, mais um programa, O Espaço do Cidadão. Lembrando a todos que estamos aqui ao vivo, nas terças e sexta-feira. Muita gente pergunta, mas afinal, que dia é o teu programa? Terças e sexta-feira, às 6h20 da tarde, o programa é ao vivo, depois às 11h30 repete, nesses mesmos dias, né, gente? Eventualmente a gente faz programas gravados quando o entrevistado não pode comparecer aqui na hora do programa. Mas hoje, lembrando a todos que o telefone daqui a pouco pinta na telinha aí, o 3623-1300, e também as pessoas que quiserem assistir esse programa fora do horário dos horários que nós citamos, podem acessar a TV Araucária, canal 14. Os dois últimos programas, geralmente, eles estão no link da TV, clica ali e assiste. E se você quiser assistir algum programa passado, você clica lá no YouTube, bota o Espaço do Cidadão e aí você assiste o programa que você quiser assistir. Eu gostaria de lembrar que na sexta-feira passada, gente, nós estávamos no ar e o Paulo havia me solicitado o programa para anunciar quando houvesse uma reunião formal, onde estariam lá o PDT reunido e um possível apoio à candidatura do César Franco. E eu fiz, perdão, não é César Franco, César Silvestre. Filho, César Silvestre Filho. Então, o programa já estava no ar, o Paulo atrasou um pouquinho, e como foi na sexta-feira e a reunião era sábado, então não pedimos adiar a reunião, então nós cortamos o programa pela metade. E aí o Paulo entrou no meio do programa e eu não pude terminar o meu pensamento que eu havia começado, né, gente? Como eu não gosto de deixar nada enroscado para trás, eu vou terminar, senão fica assim meio suspenso a coisa, inclusive dando vazão a outros comentários, né, gente? Que eu quero lembrar que o que estava me referindo naquele programa, gente, era o comportamento do cidadão brasileiro, gente. Nós temos este ano eleição para vereadores. O ano que vem tem eleição para deputados e senadores. É o poder, gente, que mais força tem, gente. Quando eu estava me referindo ao salário dos juízes, gente, uma coisa interessante, eu vou explicar, eu não sou contra salário de juiz, pelo amor de Deus, gente. Juízes são pessoas que estudam muito, pessoas que têm, pessoas probas, que sabem o que estão fazendo, e eles jamais vão aprovar alguma coisa contra a lei, se eles aprovarem, porque é baseado em lei. E quem aprova as leis, gente, quem dita normas para o executivo, quem dita normas para o judiciário e para o próprio legislativo são os vereadores, os deputados e os senadores. Então, para mim, é o mais importante de todos os poderes, é ele que dita as regras, as normas para os outros poderes, gente. Mas uma coisa eu inculquei. Há mais ou menos 2 anos que o presidente Lula já tinha assumido o governo, e o meu subconsciente não falha muito, gente, eu tenho um subconsciente privilegiado. Houve uma greve de juízes, gente. Naquela época, se não me falha a memória, a gente nunca tem esses dados exatos, mas um juiz de direito recebia 13 mil reais por mês. E aí fizeram uma greve, um movimento paredista, para dobrar o salário na aposentadoria. Quer dizer, já que eles não podiam aumentar seus salários, ninguém pode ter um salário maior do que o presidente do STF, então eles brigaram para que tivesse, que dobrasse o salário na aposentadoria. E eu fiquei encucado, digo, mas meu Deus, se somos todos iguais perante a lei, por que dobrar só o salário de juiz e não dobrar o salário do professor, não dobrar o salário do médico, do engenheiro? E eu fiquei encucado com aquilo. Aí, de tantas denúncias que fez a corregedora Eliana, gente, que havia no Brasil 232 juízes irregulares, gente. Irregularidade não quer dizer que alguém está metendo a mão, não é isso que eu estou falando aqui, gente. Não coloque em palavras, mas irregulares. E a gente percebeu que essas verbas regulares são as contas verbas que tem prefeituras, é as verbas administrativas, é as verbas eventuais, que no judiciário parece que tem esse nome, verbas eventuais, quer dizer, eventualmente uma vez por mês, cai na conta da pessoa do judiciário. E o que mais a coisa fica assim meio suspensa, não obstante a lei da transparência, aquela que dá acesso ao cidadão à notícia, e que se não der a notícia a punição é gravíssima, que não tem nada a provar uma lei
eleitoreira que não tem nada a ver, porque essa lei já vem, é causa pétreas, lá no artigo 5º da Constituição está escrito lá no inciso 14, a gente nem precisaria criar uma lei em cima de outra, não existe. Apenas relembrando um pouco para dizer que a coisa é séria, assim como criaram também a lei do ficha limpa, que não tem nada de... Isso aí não vai funcionar nunca. Se tiver ficha limpa, tiver que ter ficha limpa, aí ninguém mais se reelege nesse país, porque pelo amor de Deus. Mas uma coisa me chamou a atenção, gente. Na televisão, agora mais ou menos quarta ou quinta-feira, aqui do Paraná, o presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, um cidadão honestíssimo, probo, a gente percebe nos olhos da pessoa, uma pessoa honesta, ele perguntaram qual era o salário dele, ele disse, meu salário é R$33 mil por mês. E eu fiquei encucado, mas eu sou um idiota. Se o presidente do STF ganha 26.400, se não me engano, 26.700, como é que um cidadão ganha 33 mil a mais, se a lei diz que ninguém pode ganhar mais? Fiquei encucado. No dia seguinte, quem acompanha o noticiário percebeu que o Tribunal de Justiça do Paraná se apressou em mostrar o olerite dele na televisão. R$17 mil está escrito ali no olerite, gente. Não estou inventando essa história, gente. Ali, R$17 mil. A pergunta que eu faço é essa: será que as verbas eventuais, que não podem ser chamadas de salário, são incorporadas no salário desse povo, gente? Por isso, então, é que os juízes pediram para dobrar o salário. Na realidade, é justo, porque eles não podem perder salário. Ninguém que se aposenta pode perder salário. Então a pergunta é essa: será que legalizaram a inconstitucionalidade no país, gente? Isso é muito grave, gente. O cidadão brasileiro, e por que eu estou me referindo a isso? Porque isso atrapalha uma coisa que é fundamental, gente, a distribuição de rendas no país. Eu não estou dizendo que um juiz ganha demais ou ganha pouco, e etc e tal. Não é isso que eu estou dizendo que compromete inclusive a distribuição de renda do país. Esse país é riquíssimo e essa distribuição é muito mal feita, gente. É isto que nós estamos nos referindo. E uma outra coisa grave: em primeiro lugar, nós sabemos que a nossa justiça é lenta e morosa, gente. Por que então, em vez de dobrar o salário de juízes, não dobrar o efetivo dos juízes, mais juízes para julgar mais causas, para que não fique entulhado? Nós temos aí decisões judiciárias que se arrastam às vezes por anos e anos a fio, gente, sem uma decisão. Às vezes as pessoas morrem e não sabem que não recebem a decisão final. Por que, em vez de dobrar o salário de juiz, por que não dobra o efetivo dos juízes? Mais gente, mais distribuição de renda, mais dinheiro chegando perto de nós e etc. É isso que eu estava comentando. Também uma outra coisa gravíssima, gente: este dinheiro é subtraído, por exemplo, da educação no país, que é péssima, gente. Não vem com história que nossa educação do primeiro mundo é mentira. Não é verdade. A nossa educação é péssima. E a culpa não é dos nossos alunos maravilhosos e nem tampouco dos professores, gente. Tem uma política desastrosa de educação que tem no nosso país, gente. Então esse dinheiro está faltando na educação, gente. Tem muito investimento na educação. Esse dinheiro está faltando na saúde, gente. A saúde pública é uma tragédia. Eu falo às vezes até sem conhecimento de causa, porque felizmente até agora eu nunca fiquei doente na minha vida, gente. Então eu nunca precisei de saúde pública. A não ser uma injeçãozinha aí para contra a gripe, uma coisinha assim, sempre fui muito bem atendido, não tem, mas também nunca fiquei doente. A segurança pública, a gente tem uma tragédia nesse país, gente. A polícia hoje nos grandes centros tem ordem inclusive para matar, gente. Eles têm ordem para matar, se eles matar não é crime. E como eles se matam inclusive pessoas inocentes que não tem nada a ver com o peixe, aí bota um revólver na mão, diz que reagiu, lá inventa uma coisa. Quando muito o sujeito é afastado da rua e recebe prêmio, vai trabalhar internamente no administrativo, o cara até é premiado com isso, gente. Então é isto que nós queremos nos referir. Também naquele mesmo programa, gente, nós vamos encerrar por aqui o programa que nós fizemos. Me convidaram para fazer uma reportagem, eu não sou repórter e nem tampouco apresentador de televisão, sou apenas uma pessoa inconformada com o que está acontecendo aí, gente. A gente procura alertar a sociedade para a nossa independência. Nós não somos independentes, pelo contrário, nós somos totalmente dependentes, dá até dó do povo brasileiro. É com isso que a gente procura repassar alguma coisinha à sociedade, isso que nós estamos fazendo. Então eu fui fazer uma reportagem
não obstante não seja repórter, mas me solicitaram para entrevistar o César Silvestre Filho, pré-candidato a prefeito, e aproveitei já o secretário executivo do PDT que aqui esteve, e essa matéria que está em por agora. Ela começou a sua filiação partidária do PDT. Por 10 anos foi filiada ao PDT. Mas no seu projeto de governo, o Lula chegou com companheira, venha para o PDT, que você vai ser indicada. E a Dilma deixou o PDT e foi para o PT. Mas aquela carga genética toda de pedetista, ela levou lá para o Palácio hoje, lá para o governo federal. Tá? Então, quando eu digo aqui que essa decisão é uma decisão, um bate-papo, olha, vamos apoiar, fechou, o PDT te apoia. Não, essa decisão foi uma decisão que veio sendo amadurecida há dias. E, obviamente, que, às vezes, você não pode abrir para a grande massa o que é conversado. Mas só que nessa conversa com o deputado César Silvestre, essa conversa que o Paulo teve com vocês, o Paulo teve conversa com todos os candidatos aqui de Guarapuava. Com todos. Não porque o Paulo não vou marcar, não. Porque nós vivemos democracia. Né? A conversa já estava acontecendo com o deputado César Silvestre. Mas só que outros candidatos chamaram para conversar. Eu falei, pô, Paulo, vai lá e conversa. Mas já adianta que tem uma conversa iniciada entre o Osmar Dias e o deputado. Podem conversar à vontade, só não feche nada. Enfim, nós não podemos ser arrogantes, né? De repente, um outro líder partidário chama para conversar, você não vou conversar com você. Que democracia que é essa? Nós não devemos nada a ninguém, não estamos foragindo da polícia para ficar se escondendo. Vamos conversar sim, porque hoje nós vamos estar com o PPS, amanhã poderemos estar sim com o PSDB, depois de amanhã com o PMDB, porque a democracia, ela se faz assim. Essas pessoas que hoje estão aqui, talvez amanhã já não estarão mais, mas o partido está aí. E a política é dinâmica, ela gira, como diz a fila. Bem, nós vamos conversar aqui com o senhor Adalberto Grem, que é o secretário-geral do PDT do Paraná. Está aqui em Guarapuava nesse encontro formal com o deputado César Silvestre. Senhor Adalberto, como é que foi, quais as conclusões que chegaram aqui a respeito desse encontro? Olha, o encontro ele foi muito produtivo no aspecto de você formalizar uma coligação que já vinha sendo discutido há aproximadamente mês e meio, mais ou menos. Começamos a discussão com nossos candidatos, com nossos companheiros pedetistas aqui do município de Guarapuava. Essa discussão foi até nosso presidente maior do partido, nossos companheiros deputados da Assembleia, o deputado Zucchi, hoje presidente em exercício do PDT, deputado Scanavaca, deputado Nelson Lirsen e André Bueno, todos hipotecaram apoio no apoiamento do PDT ao César Silvestre. Por ver que é o melhor candidato hoje, ao nosso ver, para Guarapuava, e também pelo fato de o deputado César Silvestre se mostrar bem disposto a implementar o seu plano de governo com algumas propostas do PDT. E o que nós pedimos hoje a ele aqui é que no segundo ano, melhor dizendo, de sua administração, já que o primeiro ano ainda ele vai pegar o orçamento fechado praticamente, que vai ser votado esse ano na Câmara. Mas a partir do segundo ano, ele implante uma escola em tempo integral, gratuita e de qualidade, uma por ano aqui em Guarapuava. Uma no segundo ano de sua gestão, outra no terceiro ano e outra escola em tempo integral no último ano de mandato. É uma das bandeiras do PDT, o PDT preza a educação. Então, de tudo que nós conversamos aqui, ele se mostrou bastante receptivo e até chamou alguns companheiros do PDT a integrar a sua equipe que está confeccionando o programa de governo, justamente para a gente implantar no programa dele a escola em tempo integral aqui em Guarapuava. Bem, gente, vocês viram aí o secretário do PDT, uma pessoa bastante simpática, uma pessoa... Mas eu fiz uma pergunta a ele, que eu não sei se vai ao ar ou já foi. Eu fiz uma pergunta a ele a respeito do voto de lista, gente. Ele negou. Disse que isso não tem a mínima chance de ser aprovado no Congresso Nacional, o que não é verdade, gente. Esse cidadão é super preparado, um cidadão que participa da vida ativa do país. É claro que eles não vão confirmar que o voto de lista está a caminho, gente. Mas eu quero chamar a atenção da população para o legislativo, gente. O legislativo
que está sendo conduzido por pessoas incompetentes, nós podemos falar isso sem o menor medo de errar. Nós temos acompanhado as CPIs lá no Congresso, temos acompanhado o Legislativo no Brasil inteiro. Infelizmente, os nossos legisladores não estão preparados para o cargo, gente. É isso que nós estamos nos referindo, e é o poder que mais arrasta voto para eleger um monte de pessoas que às vezes são incompetentes. É exatamente o legislativo, gente. Tanto o vereador como o deputado, como o senador, são eles que carregam o ônus de eleger, essa mentiraiada toda que se mostra aí, são eles que bolam, até porque tem tempo, eles não fazem nada, né, gente? Nós temos mais uma matéria, é isso, Felipe? Vamos ver essa matéria. Estou dizendo, essa matéria deveria ser o Rony que ia fazer. Como o Rony estava viajando, pediram que eu fosse lá, eu fui com grande prazer, sem problema nenhum, né, gente? Mas ficaram duas matérias bem feitas. Partido e respeito à autoridade e à hierarquia também do diretório estadual. Mas entendíamos que, por mais que tivéssemos relações próximas, diretas aos senadores Mardias, aos deputados da bancada do PDT, que são muito próximas de nós, da Assembleia, somos realmente muito próximos, amigos, que poderíamos eventualmente até ter iniciado a conversa por lá, nós achamos por bem, para legitimar esse processo, para fortalecer as bases do relacionamento que seja longo e verdadeiro, que nós precisávamos, em primeiro lugar, conversar com o partido aqui. E foi exatamente o que nós fizemos. Procuramos o presidente do partido da época, o André, junto com o Paulo, que nos deram a oportunidade de conversar com a grande maioria dos pré-candidatos, que se fizeram presentes, que estão aqui hoje novamente. Fizemos uma conversa franca, aberta, destampada, panela destampada, né? Nos questionando sobre o que nós pensamos sobre a cidade, nossos projetos, uma verdadeira sabatina, que é um ambiente onde eu pessoalmente me sinto bastante à vontade, não tenho nenhuma dificuldade, até mesmo porque tenho satisfação em poder contar e compartilhar com o Guarapuava aquilo que a gente pensa para a cidade. E do fruto dessa conversa inicial com os pré-candidatos, nós estendemos isso num outro evento, ainda que informal, com a presença, acredito, de todo o partido. O Juarez estava lá, o Paulo estava lá, o Renato também, né, na casa do Bacinho. E que, mais uma vez, nós reafirmamos a nossa intenção de caminhar ao lado do PDT, pelos valores que o PDT representa, pela força que o PDT tem aqui no nosso município, pelos bons candidatos, ou pré-candidatos a vereador que possuem. Bem, amigos, nós estamos aqui com o deputado César Silvestre e a gente vai conversar com ele depois de uma reunião com o PDT a respeito do que se concluiu aqui. Mas, César, a pergunta que eu quero fazer para você, a população tem me pedido há muito tempo. Você mesmo citou aqui das dificuldades de enfrentar um prefeito, como é o caso do Carle, e eu gostaria de fazer uma comparação. Realmente, Guarapuava é uma cidade muito bonita. Se você comparar com Londrina, por exemplo, hoje, que é uma cidade, uma das maiores cidades do país, que tem arrecadação, calculo que 10 vezes mais que Guarapuava, infelizmente andar em Londrina hoje é um lixo. Eu estou vendo a possibilidade que você ser o próximo prefeito de Guarapuava. Da realidade não adianta nós fugir, né? Essa é a grande realidade, Deus que ajude que você vá bem. Mas eu quero saber como você vai fazer conciliar para manter a cidade nesse status que está e cuidar melhor do funcionário público, que é o pessoal que mais me pergunta o que vai acontecer com o funcionário. Ninguém mais olha por nós. Nós sabemos que Guarapuava, por exemplo, no caso específico de professores, o professor de Guarapuava é metade do professor do que é. O que você pretende fazer com esse pessoal? Caso você seja eleito, eu acredito que não está tão difícil isso aí. Bom, Chiquinho, em primeiro lugar, obrigado pelas palavras, pela oportunidade. O encontro do PDT hoje é um encontro que nos deixa muito felizes, porque consolida um processo de uma aliança que nós esperávamos há algum tempo, um partido como o PDT, um partido tradicional, que tem história no Brasil, um partido de grandes quadros, como o Leonel Brizola, o Darcy Ribeiro, o próprio Cristóvão Buarque, que foi candidato a presidente da República, que é um partido muito bem postado em Guarapuava, com grandes lideranças, e que tem no Paraná o senador Osmar Dias, uma pessoa que sempre teve nosso respeito, alguém que sempre lutou pela agricultura do nosso país e que por essas razões também sempre fez com que nós estivéssemos próximos dele, mesmo que em alguns momentos estivéssemos em projetos políticos distintos, mas sempre tivemos muita familiaridade, principalmente pelas bandeiras que defendemos. E a tua pergunta em relação a de que maneira administrar a cidade e as pessoas, eu não vejo nenhuma incompatibilidade, muito pelo contrário.
primeiro lugar, é importante deixar bem claro para Guarapuava o meu espírito em relação à política. Eu não sou uma pessoa, e não é da minha índole, ser revanchista, ser saudosista ou qualquer sentimento que seja negativo em relação à administração. Eu não tenho nenhuma motivação, por exemplo, para assumir e desfazer algo de bom que a cidade conquistou. O maior objetivo e o maior desafio de um administrador moderno é pegar uma prefeitura, pegar a sua comunidade numa determinada situação e trabalhar para entregá-la melhor depois do período do mandato. E para que isso aconteça, eu não posso simplesmente desfazer as coisas que foram conquistadas. Mesmo porque Guarapuava é uma cidade de quase 200 anos e que é fruto de muitas mãos. Vários prefeitos, várias lideranças, vários vereadores deram suas contribuições, trabalharam para que ela seja a cidade que é. Não é só uma pessoa. E, evidentemente, que esse trabalho tem que ser reconhecido. Então eu não tenho nenhuma dificuldade. Hoje Guarapuava, de fato, é uma cidade bonita. E eu gosto de viver numa cidade bonita. Eu amo Guarapuava, tenho certeza, como você. E qualquer pessoa que goste dessa cidade vai querer que Guarapuava seja uma cidade cada vez mais bonita, e não só no centro da cidade, mas que a gente possa ter urbanização, organização, beleza pela cidade toda, para que os nossos bairros também sejam valorizados, que os nossos bairros também recebam o mesmo carinho e a mesma atenção por parte da administração. Mas o eixo principal daquilo que eu acredito que é a política é colocar as pessoas em primeiro lugar, colocar o ser humano. Isso vale para as crianças que precisam de creche, isso vale para as crianças que precisam de escola, isso vale para os nossos jovens e adultos que precisam de oportunidade de emprego e vale também para os nossos servidores públicos, que nunca foram tão maltratados como foram nos últimos 8 anos. Isso é algo que nos deixa muito tristes. Hoje mesmo eu conversava com o segmento de servidores municipais. Além de eles terem muito receio e medo de vir falar conosco, com medo de represálias e perseguição, nós sentimos um verdadeiro desalento que existe hoje por parte do funcionalismo. É um sentimento de indignação muito forte pelo desrespeito e pela falta de atenção que eles vêm recebendo, seja pelas remunerações que não foram em nenhum momento reajustadas, desvalorizadas pela falta de qualificação, servidores e funcionários que são obrigados a trabalhar com uniformes cedidos há 4 anos atrás, nem a preocupação mínima com a dignidade do trabalhador que presta serviços para o nosso município. Isso não é incompatível. Você olhar para o ser humano e preocupar-se em colocá-lo em uma situação de viver em Guarapuava com qualidade de vida, com bem-estar, feliz e orgulhoso por morar aqui, não é absolutamente incompatível com a preocupação de cuidar das coisas da cidade, cuidar da limpeza das ruas, cuidar da limpeza das praças, cuidar da qualidade do pavimento. E para cuidar bem das pessoas e tratar as pessoas dignamente, você não pode administrar só no ano da eleição. Você não pode ficar se vangloriando que tem dinheiro em caixa, enquanto tem gente passando necessidade, enquanto teve gente que saiu daqui por falta de perspectiva. A administração tem que trabalhar o tempo todo, todos os anos, para que as pessoas percebam que a cidade está evoluindo e que está evoluindo de passo em passo a cada dia, não de 4 em 4 anos. Esse é o grande desafio e isso sim é uma mudança de postura, é uma mudança de concepção e de conceito político. É dessa forma que eu acredito. E pode ter certeza que se eu tiver o privilégio de ser prefeito dessa cidade, se Deus me permitir e a população de Guarapuava confiar os seus votos em nós assim que nós lançarmos a nossa candidatura. Eu administrarei Guarapuava com esse pensamento, com esse sentimento e com essa convicção, que é a convicção de que nós precisamos administrar Guarapuava preocupados e cuidando das pessoas, colocando o ser humano à frente de todas as nossas ações. César, fica aqui, eu fico feliz com a sua entrevista, muito obrigado, e deixo aqui para todas as despedidas e para uma mensagem ao povo, ao cidadão guarapavano aí. Nossa mensagem é de bastante otimismo. Eu tenho ficado muito feliz com o que tenho recebido das ruas de Guarapuava, das conversas que mantenho com a população, direta, franca, na casa delas, nas ruas, ouvindo bons conselhos, boas ideias e principalmente um sentimento muito claro e muito forte de Guarapuava de respirar e viver um novo momento, de virarmos uma página de uma administração que já fez o que tinha que fazer, que já teve todas as oportunidades que precisava. São 16 anos já à frente da administração municipal. Bem, gente, o que nós vimos aí é a bipolarização das eleições em Guarapuava, 2 candidatos. Eu mesmo anunciava ou pregava aqui que nós deveríamos ter uma 4ª via.
para que se discutisse mais, né, gente? Dois candidatos, ou você é a favor ou é contra. E muitas vezes você vota num porque é contra o outro. Você não é a favor de um. Você é mais, ou como diz o caboclo, você vota no menos pior. Que não é isso que eu estou comparando o candidato. Mas a universalidade dos eleitores é mais ou menos isso. Infelizmente, nós está aí bipolarizando as eleições em Guarapuava. A quarta via que eu defendi aqui, apesar de que em política acontecem milagres, mas eu acho que inviabilizou a quarta via. A terceira via também eu acho que, desculpe, está inviabilizando também. Eu já fiquei sabendo, até hoje, através de um telefonema, eu gostaria de ver se o presidente do PMDB virá dar uma entrevista, que pelo zoom que existe por aí, o PMDB já não apoia mais o Antenor. Eu queria saber as razões, o porquê. Não obstante, eu acho que o Antenor... Desculpe, gente, o clima em Guarapuava está terrível. Eu acho que o Antenor, nem que seja com o toco do facão, ele vai sair lutar. Aí seria um terceiro candidato, mais uma teimosia, né, gente? Mais indo para o sacrifício, que eu acho difícil nessa altura das coisas. Não estou dizendo que não possa até se eleger, mas precisaria uma campanha muito bem feita, e só com os dois partidos políticos pequenos. Aí já vimos aí o PDT, que deveria se alinhar com uma terceira via, já não vai mais, e o PMDB também não vai mais. Quer dizer, então vai ser 3 candidatos, um deles contra tudo e contra todos, né, gente? Não vou dizer que não possa até ganhar a eleição, mas a coisa está encaminhando para 2 candidatos. Meu muito obrigado, uma boa noite a todos e até um próximo programa, se Deus quiser.